Mesmo com medo haja, da Joyce Meyer. Já estamos lá para metade do livro. Capítulo 11. Recuse-se a lamentar o passado ou temer o futuro. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Lucas 24:38. Quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, ele respondeu: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Quando os discípulos estavam em um barco com Jesus durante uma tempestade e sentiram medo, o mestre lhes respondeu dizendo: Coragem, eu sou. Parem de ter medo. Mateus 14:27. Deus está presente no momento. Ele está presente hoje. Não se refere a si mesmo como eu fui ou eu serei, mas como eu sou. Ele é onipresente, o que significa que está presente o tempo todo, em todos os lugares. Que se vivermos lamentando o passado ou temendo o futuro, perderemos o que Deus tem para nós hoje. O maior momento da vida é o presente. Viva-o de modo pleno, estando presente no presente. Todos nós cometemos erros no passado e cometeremos mais erros no futuro. Todos nós sofremos injustiças e muito provavelmente sofreremos injustiças em algum momento amanhã. Mas passar o hoje se preocupando e se afligindo com essas coisas é perda de tempo. Hoje podemos pedir a Deus para pegar o nosso passado e resgatá-lo, dizendo: recicle-o e o transforme em algo bom. As pessoas inventaram muitos métodos para reciclar o lixo e transformá-lo em coisas utilizáveis. Os criadores dessa ideia provavelmente admiram a si mesmos por serem tão criativos, mas Deus tem reciclado lixo desde o princípio dos tempos. Ele pega os pedaços quebrados do nosso coração e os transforma em algo útil. O apóstolo Paulo disse que Deus escolhe as coisas loucas, fracas e desprezadas do mundo para serem usadas no seu reino. Ele faz isso para que nenhum ser humano possa se vangloriar na sua presença. Ver 1 Coríntios 1, 26-31. Quando me tornei uma jovem adulta, estava destruída em todos os aspectos. Meu coração estava partido, minha alma estava ferida, minha autoimagem era muito negativa e eu não sentia confiança verdadeira. Alguma coisa em mim, que agora sei que era Deus, sussurrava à minha alma que eu podia fazer algo grande, mas aquilo parecia tão impossível que minha mente guerreava contra qualquer pensamento desse tipo. Além disso, Satanás plantava continuamente em minha mente a falsa ideia de que eu era um lixo inútil. Ele me dizia que eu sempre teria de me contentar com coisas inferiores por estar estragada devido ao abuso que havia sofrido. Felizmente, quanto mais eu conhecia a Deus através da sua palavra e quanto mais eu o via trabalhar em minha vida, mais percebia que Satanás é um mentiroso e que não tinha de basear minha vida presente no passado. O mesmo é verdade com relação a você. Sua história não é o seu destino. Como esse versículo afirma, Deus fala claro sobre a necessidade de abandonar o passado e desfrutar a vida que Ele tem para você agora. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Ainda me lembro de quando essa passagem da Bíblia me deixou alegre, quando eu a descobri. Ela traz esperança para todo aquele que precisa de um novo começo. A promessa de Deus
é que quando recebemos a Cristo e vivemos nele, as coisas velhas passam e tudo se torna inteiramente novo. 2 Coríntios 5,17. Viver lamentando o ontem indica que não acreditamos que Deus é grande o bastante para cuidar do nosso passado e nos dar um novo começo. Mas Ele é. Não consigo resistir à oportunidade de compartilhar com você alguns versículos que incluem essa promessa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 a 14. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, 17. Nem tudo em nossa vida muda instantaneamente quando recebemos a Cristo. Nossa aparência não muda e nem todas as circunstâncias melhoram de imediato, mas a possibilidade de mudança é uma promessa que temos da parte de Deus. Gosto de dizer que Deus faz de nós uma nova argila espiritual e, se permitirmos, Ele nos moldará a sua imagem. Ver Romanos 8, 29. Imagine que mudança tremenda sermos transformados do que um dia fomos em como Jesus é. Ora, essa é uma transformação incrível. O poder da esperança. Deus deseja que vivamos uma vida cheia de esperança e isso é muito difícil de alcançar se passamos o tempo todo lamentando o passado ou temendo o futuro. A esperança é uma expectativa positiva de que algo bom vai acontecer. O apóstolo Pedro disse que nós nascemos de novo para uma vida viva esperança. Ver 1 Pedro 1,3. Robert Schuller disse que as suas esperanças e não as suas dores moldem o seu futuro. Tive uma vida decepcionante até meus 30 e poucos anos. Havia passado por muita dor e injustiça, a ponto de ter medo de esperar qualquer coisa boa e ficar desapontada quando não acontecesse. Por que me incomodar? Eu perguntava a mim mesma. Deixei que os lamentos do passado não apenas arruinassem o meu presente, mas também lançassem uma sombra escura sobre o que eu imaginava acerca do futuro. Porém, minha experiência com Deus e as promessas da sua palavra mudaram as minhas expectativas. Agora tenho esperança, costumo dizer. Eu não tive um bom começo na vida, mas pretendo definitivamente ter um grande final. E isso também é a verdade com relação a você. Um bom exemplo bíblico é de Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel e, embora Deus o tivesse ungido para essa posição, ele foi rebelde. A certa altura, Deus disse ao profeta Samuel que lamentava ter feito Saul o rei de Israel. Samuel entristeceu-se e clamou ao Senhor por toda a noite. Ver 1 Samuel 15, 10, 11. Embora eu esteja certa de que Deus tenha se decepcionado, ele disse a Samuel para parar de lamentar por Saul e ungir um rei para tomar o seu lugar. Ver 1 Samuel 16, 1. Sempre gostei da mensagem que esses versículos nos trazem, porque elas nos fornecem um padrão para a atitude que devemos ter para com as coisas que não saem como esperávamos. Devemos nos arrepender e lamentar nossa falha ou decepção, mas depois seguir em frente para algo novo. Embora as pessoas falem, Deus nunca deixa de ter um plano. Não há nada que você tenha feito, nem há nada que tenha sido feito a você, para a qual Deus não tenha um remédio. Eu o incentivo a não permitir que o diabo continue roubando sua esperança. A esperança é um grande motivador
Ela lhe dá uma razão para se levantar da cama todas as manhãs e confiando que você serve a um Deus que tem um bom plano para a sua vida. Em dezembro de 2017, de repente fui afligida por uma doença debilitante. Eu sempre fui muito forte e tinha muita resistência, mas passei a não conseguir fazer muita coisa porque não tinha nenhuma energia. Sendo uma mulher que crê no poder da oração, eu orava diariamente, muitas vezes ao dia, pela cura de Deus ou por respostas para o meu problema. A medicina pouco me ajudava. Eles me diziam que eu estava com exaustão adrenal devido ao estresse, ou por trabalhar demais, ou por longos períodos. Um médico em quem eu confiava e que conhecia havia muito tempo me disse que eu tinha de descansar interna e externamente por um ano a 18 meses. E era provável que eu nunca mais poderia trabalhar tanto quanto havia trabalhado até então. Isso foi muito difícil para mim emocionalmente, porque eu não queria descansar por 18 meses, mas de fato me sentia tão mal que não tinha muita escolha. Eu precisava claramente que Deus se movesse em meu favor. Tinha compromissos para cumprir e Deus era fiel para me dar a energia que eu necessitava para prosseguir com minhas atividades. Mas me deparei com a necessidade de fazer grandes mudanças no meu estilo de vida, acreditando todos os dias que veria uma diferença. Dia após dia, porém, eu permanecia da mesma forma. Às vezes isso era desanimador, mas eu sabia que eu tinha de ter esperança. Depois de quase 18 meses sem nenhuma razão aparente, comecei a me sentir mais forte. A princípio foram alguns dias, aqui e ali, levou tempo, mas ao longo dos meses que se seguiram, comecei a me sentir bem novamente e a ter o vigor necessário para fazer tudo o que eu precisava fazer. Por que levou tanto tempo? Porque minhas orações não foram respondidas mais cedo? Não sei porquê. Essa é a pergunta que nunca paramos de fazer, mas raramente temos resposta. A confiança sempre exige que tenhamos perguntas não respondidas. Aprendi com essa experiência que por mais tempo que leve para Deus responder, nunca devemos desistir. Enquanto esperamos o romper completo, Deus nos dá forças para continuarmos seguindo em frente. Deixe que essa história encoraje você a não deixar que nada roube a sua experiência. Faça da esperança um hábito e creio que você será liberto do medo de que as coisas nunca melhorem na sua vida. Deus é o Eu Sou. Ele é poderoso para fazer todas as coisas e seu desejo é que você viva no presente, não no passado ou no futuro. Quando fiquei doente, lamentei não cuidar melhor de mim mesma antes de ser obrigada a fazer isso. Mas eu sabia que carregar remorso só acrescentaria mais estresse. Então me arrependi e pedi a Deus para me ensinar a me curar. Não perca o que Deus tem para você hoje vivendo com remorso. Hoje é um dia importante na sua vida. Na verdade, hoje é o dia mais importante, porque este exato momento é o único que você tem certeza de estar vivendo. Portanto, viva-o plenamente e confie em Deus para cuidar do seu passado e do seu futuro. Derrotando o pânico. Todos cometem erros, quer você esteja lidando com erros de muitos anos atrás ou de 5 minutos atrás. O passado é passado, já foi. Não desperdice o momento que você está vivendo agora, com remorso, medo do futuro, culpa, amargura e com uma atitude não perdoadora, ou com qualquer outra emoção negativa e inútil que tenha o poder de roubar este dia de você. Como escrevi no primeiro capítulo, você pode escolher como quer que a sua vida seja, portanto, faça uma escolha que abra a porta para Deus intervir nos seus problemas. Como mencionei, a sensação de pânico é um tipo de medo. O pânico é o medo de não conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas.
ou de não ser capaz de ter prazer enquanto as está fazendo. É olhar para o desconhecido e ficar apavorado porque você não vê um bom projeto diante dos seus olhos, algo que lhe mostra exatamente o que o futuro reserva. Se Deus escrevesse livros de mistério, nossa vida seria um livro. Deus prometeu cuidar de nós, mas não nos deu os detalhes sobre como e quando fará isso. Podemos ter pânico de qualquer coisa, desde a aposentadoria até a simples tarefa de lavar a louça da pia, mas qualquer tipo de medo nos esgota e retira de nós a energia necessária. Mesmo quando tememos realizar coisas simples, como ir ao supermercado ou dirigir para o trabalho na hora do rush, o que estamos realmente fazendo é decidindo com antecedência que não podemos fazer essas coisas e apreciá-las. Mas a verdade é que podemos desfrutar de todas essas coisas se as fizermos com Deus e para a sua glória. Você pode decidir, por exemplo, que vai limpar a sua casa porque quer que Deus fique satisfeito com o fato de você estar cuidando do que Ele lhe deu. Ou pode ter a sensação de pânico ao realizar essa tarefa, verbalizando com frequência o quanto não gosta dela. Quando chegar a hora da limpeza, você terá uma atitude negativa o tempo todo em que estiver fazendo o que precisa ser feito. Quando tiver de fazer algo, será melhor fazê-lo com uma atitude positiva, porque ter uma atitude negativa não liberará você da responsabilidade. Como mencionei, tenho me exercitado com um treinador 3 vezes por semana há mais de 14 anos. Geralmente, quando penso em me exercitar, sinto pânico tentando infiltrar na minha mente, mas aprendi que eu vou fazer isso de qualquer maneira. É melhor aprender a gostar desses momentos. Toda vez que você começar a se apavorar com alguma coisa, ore imediatamente para que Deus lhe dê graça para realizá-la, com uma atitude positiva. Deus responde às orações, mas Ele não pode responder a uma oração que você não fez. Peça a ajuda de Deus em tudo o que fizer, e então achará isso muito mais fácil. Deus disse aos israelitas para não se atemorizarem diante de seus inimigos. Deuteronômio 21. Jesus disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que pudéssemos ter e desfrutar a vida. Ver João 10:10. Como podemos desfrutar a vida se detestamos e sentimos pânicos diante de certas coisas que o viver exige que façamos? Não podemos trabalhar com prazer se sentimos pânico da tarefa que temos a executar. Satanás aparece com todo tipo de artimanha para nos impedir de desfrutar a vida diária. Muitas delas são sutis e nunca reconheceríamos se Deus não as revelasse a nós. Passei muitos anos com remorsos e receios até que Deus abriu os meus olhos para ver que, fazendo isso, eu estava perdendo o hoje. Ele é o eu sou, e isso significa que está presente nesse momento. Se quisermos desfrutar de uma vida na presença e nos beneficiar disso, precisamos focar no hoje e não no ontem ou no amanhã. Naturalmente, todos nós fazemos planos para o futuro. O livro de Provérbios nos encoraja a ser bons mordomos e a planejar com sabedoria. Ver Provérbios 16:9, 27 a 23. Mas isso é totalmente diferente de olhar para o futuro com medo e sensação de pânico. Tenha um plano financeiro sábio para a sua aposentadoria, mas não se preocupe com isso. Poupe
agora para a faculdade dos seus filhos e para as despesas com o casamento deles, mas não se preocupe com elas. Se você quer ser feliz, não fique preso ao passado, nem se preocupe com o amanhã. Foque em viver totalmente no presente. Não coloque sua felicidade de lado, nem a adie para um momento no futuro. Os especialistas em medicina têm descoberto o valor de viver o hoje e focar no que estamos fazendo agora. Eles se referem a isso como mindfulness. O que descobriram não é nada novo, porque Salomão falou sobre isso em Eclesiastes 5:1. Guarda o pé, concentre-se no que está fazendo. Quando entrares na casa de Deus, admito que não tenho sido muito boa nisso, pois geralmente estou fazendo uma coisa enquanto penso na próxima. Mas estou orando sobre esse assunto e Deus está me ajudando. Alguns hábitos são difíceis de quebrar, mas se continuarmos insistindo com a ajuda de Deus, podemos mudar. Faça com o que hoje conte. Este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Ver Salmos 118, 24. Uma das maiores descobertas que o homem faz, uma das suas grandes surpresas, é descobrir que ele pode fazer o que tinha medo de não conseguir. Henry Ford. Vencendo o medo. Desde que eu era pequena, tinha esse medo terrível de ficar sozinha. Não queria ir só até o porão, não queria carregar um cesto de roupas até o andar de cima desacompanhada. Não queria ficar em casa sozinha, nem por 5 minutos, enquanto minha mãe ia até o outro lado da rua para falar com os vizinhos. Mesmo quando eu já tinha 12 anos. Tudo isso era por medo de que alguma coisa me assustasse, de que algo pudesse acontecer comigo, de que eu não estivesse protegida. Embora eu acredite que isso começou quando espiei o trecho de um filme de fantasmas aos 8 anos de idade, esse medo só se tornou mais forte à medida que eu me escondia sob a cobertura da família e dos amigos, implorando para que alguém sempre me acompanhasse, sempre fizesse as coisas comigo. Agora, avançando rapidamente até os meus 20 anos, por mais que pensasse que eu apenas preferia estar com alguém, percebi que tinha um medo profundamente enraizado que eu precisava entregar a Deus. Percebi que quando dependia dos outros, primeiro a família, depois os amigos e por fim um marido, para nunca precisar ficar sozinha. Ficar sozinha significava que eu seria um alvo e que algo ruim aconteceria comigo. Ficar sozinha significava que eu não era amada e que ninguém queria estar comigo. Esse medo me levou ao ponto de ter tremores e perder o sono. Assim que reconheci e identifiquei meu medo, surgiram oportunidades de todos os lados para que eu tomasse uma atitude, fosse corajosa e fizesse coisas sozinha. Todas elas provavelmente apareceram antes, mas eu sempre conseguia ter alguém ao meu lado, ou fazia com que alguém estivesse comigo. A maior oportunidade, acredito, foi Deus me chamando para me mudar para um estado completamente diferente, longe da minha família, famílias e amigos. Sem conhecer uma única pessoa, eu tive de confiar com cada fibra do meu ser. Ao longo de 6 anos e meio, tive de comparecer às aulas e fazer novos amigos sem ser apresentada por alguém familiar. Tive de ir ao mercado e consultas médicas e à oficina mecânica sozinha. Em 2 anos subsequentes, tive até de comemorar o Dia de Ação de Graça e o Ano Novo totalmente só. Não porque eu não era amada ou não tinha nenhum convite, mas porque Deus estava tentando me ensinar algo. Pouco a pouco tenho vencido esse medo. Ele não desapareceu por completo, mas posso dizer com confiança que se eu não tivesse entregue a Deus e o enxergado claramente, não teria sido capaz de viver os últimos 16 meses
no meu próprio apartamento. Megan.